Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Marcos dos Santos e desde já peço que você possa dar o seu like e possa se inscrever nesse canal de evangelização. Então, nós estamos no 28º domingo do tempo comum. O evangelho que a igreja nos propõe é justamente que está em Mateus, no capítulo 22, versículo de 1 a 14. De 1 a 14. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizia aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o fora na escuridão, e haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, agora há pouco nós escutamos então nosso Senhor, Ele falar, por meio desta parábola, um grande ensinamento. Ele vem dizer que existia um rei que convidou as pessoas para a festa, para o banquete do seu filho. E justamente várias pessoas foram convidadas para essa festa. E as pessoas, ao invés de se alegrarem pelo convite do banquete, então o banquete sempre a cena do festim, a cena da festa, da alegria, da abundância, de bebidas, comidas e danças, eles foram se desculpando, dizendo não. Enquanto proporcionalmente, inversamente proporcional, o rei convidava, as pessoas diziam não. E à medida que diziam não, este rei alargava os seus convites a todas as demais pessoas. A ponto que ele diz assim: então faz o seguinte, vocês vão pelo caminho e chamam quem vocês quiserem, bons e maus, para poderem entrarem para o banquete. E aí, ao invés deles, vejam bem, eles acolherem o convite, eles foram negando o convite, foram rejeitando o convite. Evidentemente que esta parábola, queridos irmãos e irmãs, no primeiro momento, Nosso Senhor está falando dos judeus, do povo de Israel, que rejeitou a Jesus. Jesus dirigiu essa parábola, no primeiro momento, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então, alguém bem preciso, uma categoria de pessoas bem precisas. Então, ele está dizendo: olha, o rei é meu pai e eu sou o filho, vocês estão sendo convidados. Meu pai enviou os profetas e vocês mataram os profetas. Mas de rejeição em rejeição virá o castigo. Porque se nós rejeitarmos a Deus, inevitavelmente, não porque Deus deseja, mas isso é consequência, porque Deus é a fonte da vida. Inevitavelmente acarretará para a nossa vida consequências negativas. E aí Nosso Senhor vem dizer, então, a gente pode interpretar que os judeus foram esses convidados, no primeiro momento, pode se chegar até nós também na nossa vida. No primeiro momento, eles foram convidados. Aqui estou dizendo de uma forma categórica e histórica. Mas esse convite é estendido a mim e a você. Quantas vezes Deus convida a mim e a você? Convida ao arrependimento, convida à conversão, convida a nós nos aproximarmos dele. Queridos irmãos e irmãs, não há um ser humano neste mundo que não recebe convite de Deus, que não recebe uma sugestão, uma iluminação. Não há ser humano neste mundo que Deus não queira salvar. São Paulo vem dizer, justamente na sua primeira carta a Timóteo,
que é desejo de Deus que todos se salvem, ou seja, Deus está convidando continuamente a todos nós à conversão, à mudança de vida, a permitirmos que Jesus entre em nossas vidas. E o Senhor vai nos chamando, seja por um conselho de um amigo, seja por uma pregação que você escuta, de um leigo, de um sacerdote, de um padre, seja mais ainda pelas circunstâncias que Deus vai mostrando nas nossas vidas. Porque Deus fala através das circunstâncias, através da história, através de algo concreto. E o Senhor vem dizer então que depois que alargaram-se completamente o convite, o rei percebeu que havia um homem sem traje de festa. Como assim, padre? Vejam, as festas orientais, e aqui eu estou falando aqui do século I, portanto, 2000 anos atrás, não era como as festas de hoje. Então as pessoas trajavam suas roupas comuns, porém quando adentravam numa festa de alguém muito nobre, muito rico, de alguém especial, porque para poder dar um banquete tem que ter muito dinheiro, essa pessoa deveria, na entrada da porta, trocar de vestimenta e assumir uma veste especial própria para a festa. Mais ou menos comparando, a gente sabe na nossa sociedade que cada ambiente requer um tipo de vestimenta. Você não pode participar de uma missa, não deveria, de biquíni. Você não vai de short para uma missa. Não deveria, não deve. Você, portanto, também não vai de terno e gravata para a praia. Então, cada ambiente é necessário uma veste adequada. E aí, justamente quando o rei vê que aquele homem não está com traje de festa, está desprezando os costumes, e esse homem não dá atenção, o rei diz para ele, para os seus soldados: amarrai-o, os pés e as mãos desse homem, e jogai-o fora na escuridão, e haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então nós temos aqui, no primeiro momento, o convite do Senhor. O Senhor está chamando a cada um de nós. Depois nós temos no segundo momento, o traje da festa. O que significa, padre, esse traje da festa? A graça santificante. É necessário nós sempre estarmos em graça santificante. O que é a graça santificante? É a graça, a autocomunicação, o dom de Deus, que faz com que nós sejamos amigos de Deus e tenhamos a vida de Deus em nossas almas. Então, quando eu sou batizado, eu recebo essa graça santificante. Quando eu peco mortalmente, o que é o pecado mortal? É o pecado que eu cometo, ou seja, sei que é pecado, é matéria grave, exemplo, os 10 mandamentos da lei de Deus, e mesmo assim eu violo. Então é mortal porque mata a graça de Deus na minha alma. Mata a vida de Deus na minha alma. Mais ou menos assim eu vou usar uma comparação. Imaginemos o fogo. E todos os atributos do fogo: calor, a energia, a irradiação, a cor do fogo. E se você deixa o metal, o ferro, junto ao fogo, durante horas, ele vai assumindo os atributos do fogo. Vai ficando incandescente, vai ficando avermelhado, vai ficando quente. Porém, o metal continua metal e o fogo continua fogo. Então a mesma coisa também é a vida de Deus em nossas almas pela graça santificante. Deus vai habitando nos nossos corações e nossas almas. O homem continua homem, Deus continua Deus, mas Deus vai vivendo na alma do homem por meio da sua graça. E essa graça pode aumentar e ela vai ser totalmente desabrochada no céu. Agora, quando eu perco essa graça mediante o pecado mortal, repito, matéria grave, sei que é pecado, exemplos, 10 mandamentos da lei de Deus, que as pessoas não vivem e não querem viver, que está expresso justamente em Êxodo, no capítulo 20 e Deuteronômio 15. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, essa forma catequética, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Então, sexo dentro do casamento, fora do casamento, antes é a fornicação, depois é adultério, ou relações homossexuais também. 7º mandamento, não roubar. 8º, não levantar falso testemunho. 9º, não desejar a mulher do próximo. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, assim, eu sei que é pecado, tá aí a matéria grave, Deus expressou a sua vontade como Ele deseja que nós vivamos, e mesmo assim eu vou cometo. Então eu perco essa graça santificante. E como que eu a reabilito? Quando eu me confesso aos pés do ouvido do sacerdote, pelo sacramento da confissão. Claro que é necessário, não é só você contar para o padre.
Aqui está a cereja do bolo. É necessário que você tenha o arrependimento, a dor no coração por ter cometido pecado. Que você tenha o propósito de não cometer mais. Procurar o padre a se acusar, contar os seus pecados, não justificá-los, não acusar ninguém. Acolher a penitência e a direção que o sacerdote vai te dar e receber a absolvição sacramental. Então a graça de Deus volta às nossas almas. Então vejam essa realidade. Se perde para o inferno aqueles que morrem sem a graça de Deus santificante nas suas almas. Então Jesus está falando aqui da realidade do inferno. Então, para as pessoas que dizem que o inferno não existe, que é uma elucubração, bom, Jesus fala diversas vezes, se nós pegamos os 4 evangelhos, sobre essa realidade real e terrível que é o inferno. Aqui eu abro um parênteses, como dizia os pastorzinhos de Fátima, quando Nossa Senhora, em 1917, mostrou para eles o inferno. Se as pessoas vissem o inferno, não pecariam como pecam. E aqui eles também teremos uma outra questão também. Eles foram convidados para um banquete. O banquete também é um símbolo da Eucaristia, no qual nós, na missa, se renova o sacrifício do Calvário, ou seja, cada missa que acontece pelas mãos do sacerdote da igreja, acontece a renovação, melhor, acontece a presentificação da paixão, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e também da sua ressurreição. Isso é uma dimensão sacrificial, mas também a dimensão comensal de banquete que nós recebemos. Não pão, não vinho, mas a carne, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos estar em traje de festa aqui, ou seja, em comunhão com Deus, pela confissão, para podermos receber Jesus adequadamente no sagrado sacramento da comunhão, da Sagrada Comunhão. Infelizmente, no nosso país, as filas das comunhões são enormes, as filas dos confessionários são pequeníssimas. E é necessário o que para comungarmos? Primeiro, de nós termos a fé, que Jesus está na Eucaristia, que Jesus é a Eucaristia. Depois de sermos batizados, pagãos não podem comungar, apenas os cristãos. De termos a fé católica, a fé ortodoxa, a fé revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois é necessário de nós estarmos em graça, em comunhão e amizade com Deus. E por fim, é necessário também o jejum eucarístico. A igreja pede ao menos de 1 hora de alimentos sólidos. Evidentemente que não se enquadra nesse jejum mulheres grávidas, crianças, idosos, pessoas enfermas. Queridos irmãos, que possamos comungar bem, que possamos participar do banquete do Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e que possa Deus ver em nossas almas esse traje de festa. Amém. Que Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde por intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo.